sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Cientista. Meu nome é Rodrigo Kucharski. Esse podcast é um podcast da revista A Ciência Como Ela É. Nossa convidada de hoje é a Bruna Valentini. Seja muito bem-vinda. Tudo bem? E, bom, ela é minha colega de barra, entrou em 2017/2 e agora a gente vai entender um pouco mais da trajetória dela e como começou isso tudo. Bom, Bruna, como que tu entrou na bio, teve outro curso antes, como que isso aconteceu? Então, não teve outro curso antes, mas eu tinha várias possibilidades. Na verdade, a bio sempre se manteve ali como uma possibilidade constante, mas eu pensei em várias coisas. Eu fiz o vestibular para geologia e eu passei para bio pelo Enem. Então, eu tava com essas duas possibilidades, daí no fim, na geologia não deu certo, porque eu fui mal em matemática. E aí, acabou que eu entrei aqui na URGS/2 pelo Enem. Tá, mas por que tu tinha pensado na geologia? Porque eu sempre achei muito interessante essa coisa das rochas e do funcionamento dos processos geológicos, enfim. E, tipo, teve alguém na tua família que, sei lá, tava vinculado com isso pra te ajudar a pensar nisso? A minha não? prima, ela é engenheira química e ela já trabalhou na Petrobras, então ela me trouxe um pouco de como era lá e do que o geólogo fazia, e eu tinha achado muito legal. Mas pensando agora, eu acho que deu tudo certo e talvez eu não ia ter me encontrado lá e sim na bio mesmo. Tá, mas, tipo, por que tu acha que não teria te dado bem lá e acha que te deu bem na bio, assim? Tipo, o que tu te encontrou na bio que tu acha que tu não encontraria, por exemplo, na geologia? É que eu acho que a bio, ela te abre muitas possibilidades e eu já tinha esse pensamento antes de que existem bem mais áreas que a gente pode seguir. Se tu não gostar de uma coisa, tu tem uma outra totalmente diferente. E, enfim, eu acho que principalmente isso, assim, que talvez na geologia fosse um pouco mais limitado. Tá. Pelo menos do conhecimento que eu tenho. Sim, isso faz parte. Eu concordo, eu também fiz isso, cara. Eu já comentei mais de uma vez aqui que quando eu fui entrar, eu ia ir pra biomarinha, e aí meu tio disse, não, vem, faz a bio, depois tu vê o que tu faz. Então, realmente, isso. eu concordo, assim. Tanto que hoje eu trabalho muito mais com a divulgação científica, muito mais com a área de educação do que alguma coisa assim relacionada à pesquisa da biomarinha, por exemplo. Sim. Então, é bem diferente. Bom, pegar esse gancho da biomarinha, vou pular um pouco as etapas, mas tu tá indo agora para Bahia para fazer um projeto, para trabalhar num projeto relacionado a baleias. Isso. Como é que foi isso? Como é que tu achou isso? Como é que tu foi parar lá? Vai parar lá? Então, essa coisa da biomarinha começou em 2020, quando a gente foi pro Uruguai para trabalhar no projeto, numa ONG, na verdade, que é o Carumbé, que lá eles trabalham com reabilitação principalmente de tartarugas marinhas e de algumas aves também. E lá eu me apaixonei, assim, por essa coisa da educação ambiental e da conservação e... Enfim, tudo que isso engloba e também de poder ver isso sendo feito na prática e sentir que eu realmente estou executando aquilo, sabe? E... É interessante que, tipo, desculpa eu te interromper, mas, tipo, quando eu fui, eu tive uma sensação contrária. Tipo, eu gostei muito, achei muito legal aquilo, mas eu meio que tive certeza assim, não é isso que eu quero fazer, sabe? Tipo, é legal ir lá participar, conhecer sobre a história e tudo mais, sobre como é o processo, mas não é uma coisa que eu conseguiria me dedicar para aquilo. Tipo, como é que o que tu viu naquela experiência que te chamou a atenção? Disse, não, eu quero me dedicar para isso. Eu acho que pra mim, na verdade, foi o contrário de ti. Eu acho que tu tava com muito mais expectativas do que eu. E eu acho que realmente aconteceu o contrário. Tu decidiu que tu não quer fazer aquilo e eu abri um caminho, assim, totalmente diferente que eu não esperava. Que foi principalmente esse contato de tu poder estar levando o conhecimento diretamente pras pessoas. E que nem eu falei, tu tá vendo a conservação acontecer ali na prática. E lá no Carumbé a gente pôde devolver as tartarugas para uma área que já estavam reabilitadas. E nesse projeto que eu vou ir agora, também eles começaram com poucas baleias e agora já tem, assim, muito mais. Então a gente vê que o projeto está funcionando, que elas estão sendo conservadas e estão se reproduzindo. E eu acho isso incrível. Deve ser muito mais complicado trabalhar com uma baleia do que trabalhar com uma tartaruga, né? Porque... Não, é bem diferente uma coisa da outra, mas a questão da educação ambiental e da conservação, eu acho que é bem parecido. Tá, e por exemplo, como é que tu conseguiu as informações pra tu, tipo, saber onde que tu ia fazer a inscrição, quando é que vai abrir um edital, como é que funciona isso, assim? Tá, então na pandemia eu comecei a fazer muitos cursos de biologia marinha, porque eu fiz um e gostei muito, e aí eles estavam disponibilizando muitos cursos online, que antes não acontecia, tu tinha que se inscrever, e geralmente era longe, era difícil esse acesso, então eu não tinha feito muitos.
E aí eu aproveitei fazendo vários e em cada um desses cursos eles meio que foram apresentando projetos diferentes. Eu descobri que tem um em Santa Catarina também, descobri esse da Bahia, descobri um outro que ia até aqui em Torres, pertinho da gente, que também é com baleias. Pra ti até ficar melhor, né? Tem parte da família ali. Não, mas eu queria o da Bahia mesmo, porque eu achei mais legal. Eu quero ir pra longe. Também. A experiência completa. E, enfim, principalmente eu descobri por esses cursos que eu fiz na pandemia. E aí a gente começou, eu e as gurias, porque, enfim, as minhas amigas, a gente tem interesses em comum dessas áreas da bio. A gente começou a seguir páginas no Insta, acompanhar os sites, ver como é que funcionava o programa de estágio de cada um, assim, pesquisando mesmo. Entrando, indo atrás, e daí eu comecei a ver que eu tava muito interessada nesse das baleias. Então, desde o ano passado, de 2021, eu ficava entrando nos sites e nas páginas pra ver se os editais abriam e nada abria, por causa da pandemia ainda. Sim. E agora, esse ano, meio que tudo voltou, assim, e eu me inscrevi em todos que deu. Eu vou pra onde der. Porque eu realmente queria muito trabalhar num projeto, assim, que fosse maior, diferente do que eu já tive contato, enfim. E por que as baleias, assim, tipo, por que teu maior interesse, por exemplo, é em relação às baleias? O que te atrai tanto, assim? Então, no início é porque eu queria fazer alguma coisa voltada pra biomarinha. E daí, que nem eu falei, eu comecei a fazer esses cursos, comecei a ver como que era a biologia dos cetáceos, a reprodução, enfim, toda a ecologia. E comecei a achar muito interessante. E também, quando eu fiz uma viagem pro Rio em 2020, eu vi baleias de Bart, que são as baleias que eu vou trabalhar. E eu achei, assim, incrível, eu não sei nem explicar, porque tu vê aquele animal gigante e tu vê que tu não é nada, sabe? Um dinossauro do nave. Um bagulho gigante. Assim. E, enfim, eu gostei muito dessa sensação, e então eu acho que trabalhar com um animal que, assim, é fora do nosso acesso aqui em Porto Alegre, Sim. E que é tão grande e diferente, eu acho que vai ser muito enriquecedor, assim, pra mim, tanto como bióloga quanto como pessoa também. Ah, não, com certeza. Até pela troca, que tu provavelmente não vai ter só pessoas de lá, vai ter pessoas de tudo que é lugar. Assim como quando a gente tava lá no Uruguai, que tinha gente da Argentina, nós do Brasil, tinha gente até aqui da própria URSS, que era uma barra, acho que depois da nossa. Acho que era isso, né? Isso, Então, tipo, tinha gente de vários lugares, aí daqui a pouco tava lá, chegava um alemão, então acho que isso é muito tri, assim. Por exemplo, um dos cursos que tu fez foi o Octamares, não foi? Sim. Como é que foi esse curso? Como é que foi essa experiência? Então, esse curso foi muito bom em vários sentidos, assim, tanto de ter conhecido eles da Octomares, porque eles são muito legais, vou fazer a propaganda aqui, porque eles merecem. E também pelas pessoas que estavam lá, eu acho que a gente teve a sorte de ter um grupo que estava muito interessado e muito disponível, assim, para aquele curso. E principalmente palestras que a gente teve lá de assuntos que a gente não tinha tido na faculdade ou que eu não tinha visto nesses cursos. Uma que eu achei muito interessante foi sobre mar profundo, que eu acho que não é uma coisa muito explorada também. E o que falava mais ou menos assim? Ela falava sobre os animais, tipo, muito diferentões que tem e que a gente, às vezes, não tem nem noção, né? Porque a gente conhece muito pouco do oceano, essa que é a verdade. Sim. Até por, sei lá, é um difícil acesso, querendo ou não, né? Tu chegar até lá para tu fazer uma coleta, tu fazer uma pesquisa, tu registrar qualquer coisa, é muito mais difícil do que na superfície. Tipo, mais perto da superfície, no caso. Bom, então vamos voltar agora. Vamos ajeitar a cronologia da coisa. Voltando pra bio. Tu entrou na bio. Como é que foi esse começo na bio? E os primeiros semestres eu acho que não é muito bom pra ninguém, né? Porque a gente tem mais cadeiras, assim, que não são muito específicas da bio mesmo, de química, física, enfim. Sim. E eu acho que a gente entra com muita expectativa e isso às vezes dá uma desanimada, assim. Então, o início foi meio lento, assim, eu também tava tentando entender como é que tudo funcionava aqui na universidade, né? E acho que depois do segundo, terceiro semestre que engrenou mesmo e eu vi que não, que realmente que eu tava gostando daquilo, que eu queria seguir, enfim. Tá, e além disso, tem mais uma coisa agora que eu acabei lembrando. Tu não é daqui de Porto Alegre. Não. E como é que foi, então, essa experiência de vir pra cá, começar a morar sozinha? Como é que foi isso também? Então, eu tinha muito essa ideia, assim, desde que eu era muito mais nova. Eu dizia pra minha mãe que quando eu fizesse 18 eu ia sair de casa. E, então, pra mim, eu tava assim, emocionada com aquilo. Agora vai. Liberdade e tudo mais. Agora vai, agora eu por mim e é isso aí. Então, tinha muito essa empolgação desse lado também. Mas é puxado, tipo, a gente tem que aprender a se virar, lavar roupa, limpar a casa, comprar comida, porque ela não vai aparecer na geladeira.
várias coisas. Então, isso também foi bem caótico, assim, esse início. Imagina, além de estar começando a faculdade ali, todo aquele caos do início de cadeira, tipo, uma sobrecarga, querendo ou não, porque tu não tá acostumado com aquilo. Depois acaba acostumando, querendo ou não, né? Sim. Mas, além disso, tem mais a situação de estar morando sozinho. Acho que, realmente, deve ser uma experiência bem única, assim. Tá, e aí? Dentro da bio, o que tu começou a ter a te direcionar, assim, a primeira experiência extra classe, assim, como que foi? Foi um curso? Foi um IC? Como é que começou a acontecer, assim? Então, eu sempre tive muito interesse por genética, e daí uma menina da bio que já trabalhava num laboratório de genética disse pra mim que aquele laboratório era muito legal, não sei o que, queria pra eu aparecer lá, conversar com a orientadora dela, enfim, e daí eu fiz isso, e acabei ficando nesse laboratório por 1 ano e meio. Tive bolsa e tudo, mas o projeto, que era meu mesmo, não andou muito, assim, por várias razões. E aí eu acabei mais ajudando um mestrando que estava lá no projeto dele, e eu aprendi várias coisas de bancada, assim, extração de DNA, de RNA, PCR, e eu gostava bastante. E, por exemplo, tu acha que essa experiência, ela... Por exemplo, mesmo ela sendo, digamos assim, frustrada, tipo, tu teve uma proposta, ela não conseguiu desenvolver muito ela, mas tu acabou, né, aprendendo outras coisas ali. Como que tu sente que isso te agregou ou não te agregou? Como que tu enxerga isso? Eu assim? acho que agregou no sentido de ver que eu realmente gosto de laboratório, que eu gosto, assim, de bancada, disso. E, de certa forma, também me direcionou, né? Porque eu procurei daí seguir nisso, assim, de certa forma. Sim. Tá, vamos lá. Pra lá. Na minha cabeça pode ser meio contrastante. Tu disse que gosta de bancada, né? Sim. Tu gosta de bancada, mas tu tá indo pra uma coisa que é... Não tem nada. Tipo, tu tá indo pra praia. Tu tá indo Sim. trabalhar com coleta na praia. Em que momento que tu acha, por exemplo, que isso pode estar se ligando? E um pouquinho antes dessa pergunta, por que tu gosta da bancada? Por que tu gosta do laboratório ali? O que que te faz gostar disso? Sim, tá, vamos lá. Primeiro, eu sei que uma coisa não tem muito a ver com a outra, mas é porque desde que eu entrei na bio, eu não tinha certeza de nada. Então, eu procurei explorar várias coisas diferentes. Tanto esse lado do laboratório, quanto o lado dos cursos e até dessa experiência do voluntariado que a gente teve. Que, como eu disse, eu não tava indo com muitas expectativas, porque, pra falar a verdade, eu só achava legal ir lá e trabalhar com tartarugas, então eu decidi ir. E foi meio isso. E aí, esse do estágio, eu acho que também é uma oportunidade de eu explorar um pouco mais esse lado, que nem eu disse, aqui na universidade é mais difícil. E da bancada, eu gosto porque eu não sei, eu me identifico com aquilo, sabe? Eu gosto de ali fazer o experimento, ver o resultado, depois de desenvolver a discussão, enfim. Tipo, é uma coisa que eu gosto. Tá. Não sei se eu te respondi, Não, mas... não tem a resposta certa. É isso aí. É mais ou menos para entender, tipo, a tua cabeça, como tá se comportando em relação àquele momento ali e Sim. tudo mais. Tá, e por exemplo, lá no Carumbé, quando a gente foi, o que tu poderia dar de relato sobre essa experiência, assim? Tipo, o que tu poderia dizer que tu extraiu dessa experiência? Aí eu acho que ver que nem tudo é como a gente imagina, que esses projetos e tal, eles precisam de muito incentivo e força de vontade de quem trabalha, porque realmente não tem muito investimento. Tu tem que acreditar naquilo e, enfim, e isso é meio triste, porque a gente sabe a importância da conservação, né? E, além disso, também, eu acho que pra mim, principalmente, foi essa minha paixão, assim, pela educação ambiental, que eu não pensava muito antes e Pois é, até tu comentando, ele foi um negócio que me chamou a atenção. que realmente me marcou muito, assim, ter esse contato, que nem tu falou, que teve gente da Alemanha, gente do Canadá, que foi lá, e eu gostei muito também de poder praticar outras línguas. Ah, a cabeça travava. Tu tava falando em português com teus amigos, daqui a pouco tu tava falando espanhol com o pessoal de lá, e aí daqui a pouco chegava um cara e tinha que falar inglês. Aí... Eu fui atender um casal esse que era do Canadá, e daí eu tava falando em inglês, e daí chegou numa parte e eu só troquei pro espanhol. E daí a minha amiga ficou tipo, tá, tu trocou, e eu, ai meu Deus, travei. Mas eu acho que faz parte disso, assim. E realmente, eu acho que as trocas lá, assim, e ver que realmente não é como a gente espera,
é o que mais, tu acho que tu fica, assim. Às vezes, ao menos eu tinha essa visão, né? Parecia muito mais... Eu lembro do impacto de eu chegando lá e aí vendo, tipo, a estrutura, assim, eu fiquei... Tá, peraí, é aqui? Eu Tipo, dei uma travada parecia também. uma coisa muito mais artesanal, digamos assim, do que eu esperava. Então, tipo, a gente já chegou e... Primeiro que já era foi uma função, para chegar lá, para pegar o ônibus aqui, que não sei o que, a parada fala com fulano, que a gente não sabia praticamente nada onde realmente era. Então, aí, tipo, chegando lá, assim, eu lembro de olhar e eu... tá, e agora? Só que Será aí, que é isso mesmo? tipo, será que a gente tá no lugar certo? Tudo bem, acho que de repente é só uma estação, assim, tu meio que procurando, tá, onde é que tá o resto. Então, eu lembro dessa situação, assim, chegando, mas ao mesmo tempo de ver, que nem tu comentou, desse impacto, assim, daquela ação em todo o entorno ali, né? Da relação deles com as pessoas que, tipo, sei lá, o cara que vendia o pão, a cerveja, o gurizinho que passava lá para vender os negócios. Então, isso eu acho que era muito legal, assim, esse contato que aquele lugar gerava com toda a comunidade. E, vamos voltar, educação ambiental. Como que tu tá enxergando isso, assim? Por que tu tá vendo como uma coisa que tu gosta, benéfica e tudo mais? Porque se a gente fosse voltar, sei lá, para o segundo semestre, eu era o único que tinha alguma coisa do nosso pessoal que tinha alguma coisa relacionada à educação, assim. Tanto que a gente teve colegas que saíram da licenciatura. Eu sou o único do grupo que tá na licenciatura ainda. Teve colegas que começaram a licenciatura e foram para o bacharel. Mas, por exemplo, como é que tu enxerga que esse lado da educação, assim, começou a aparecer para ti? Então, eu acho que conforme o curso foi passando, assim, a gente começou a ter contato com projetos, que nem eu falei, e situações diferentes, ou coisas que os professores traziam pra gente também. E foi abrindo um pouco os meus olhos, assim, sobre isso. Eu comecei a me interessar um pouco mais, a pesquisar mais até sobre isso, como isso funcionava na prática, como que eu podia fazer parte disso de certa forma, de estar adquirindo esse conhecimento aqui, mas também de poder passar isso para os outros de uma forma mais acessível, que era uma coisa que eu sempre conversava muito contigo, desde o início. Eu lembro da gente, tipo, tá conversando às vezes assim, e aí tu disse, eu sei, mas eu não sei te falar, eu não sei te explicar. Peraí, vamos... E eu, tipo, eu sempre gostei, assim, desse negócio, desse meio que desse desafio de... Tá, não, vamos lá, tem que conseguir explicar esse negócio, tem que dar um jeito, assim. Porque é difícil, né? A gente conseguir passar um... Eu acho que é um grande desafio que a gente tem dentro da universidade, querendo ou não. A gente começa a ir por uma linguagem muito diferente do externo, e do externo, no caso, né? O resto da sociedade que, querendo ou não, a gente fica meio numa bolha. Então, tipo, a linguagem começa a ficar muito difícil e a gente não consegue voltar e falar para, sei lá, para a mãe, para o vizinho. E eu acho muito legal esse desafio, assim, de tentar passar isso. Mas não sabia que tu já estava tendo essa questão, assim. Para mim foi meio que uma surpresa, quando eu comecei a ver, assim, eu disse, as gurias foram lá para São Paulo lá fazer um curso de biomarinha. Então... Por exemplo, tem outra colega também que agora tá num projeto, que é a Mari. A Mari tá me devendo vir aqui no podcast. Né? Então, também tá fazendo um curso lá. E eu acho interessante, sim. Eu acho muito estarem conseguindo tipo, participar desses projetos, ter essas experiências. E vocês fariam isso? Vocês acham que isso, se tivesse sido feito antes, seria melhor? Ou, tipo, tá no tempo certo, assim? Eu acho que tá no tempo certo. E tanto as gurias quanto eu acho que a gente, que nem eu falei, na pandemia a gente conseguiu adquirir muitos conhecimentos fazendo outros cursos e coisas que talvez se a gente tivesse ido pra esse estágio antes, a gente não ia ter essa bagagem, sabe? Até esse mesmo de biologia da Alctomari, tipo, a gente não teria feito, sabe? Se esse estágio tivesse vindo antes. Tipo, deu um tempo pra uma coisa que vocês não teriam tempo. Seria mais ou menos isso? Isso, Ou que a gente talvez nem tivesse feito, porque, que nem eu disse antes, eles não ofereciam tanto esses cursos online. E agora, na pandemia, a gente teve essa oportunidade. Apesar dos pesares, tem os seus lados bons. Esse foi um lado positivo, assim, disso tudo. Que viagem. Mas eu escolhi também esse projeto pra fazer o estágio, assim, como minha prioridade, sabe? Óbvio que se eu não tivesse sido selecionada, eu ia ir pros outros. Sim.
Mas eu escolhi esse porque também tem a parte da pesquisa, sabe? Não é só a da educação ambiental. E eu não queria deixar nenhum dos dois de lado. E, por exemplo, como é que tu... O que que tu tem de exemplos desses projetos que acontecem lá, tipo, da própria pesquisa? Que tipo de pesquisa? O que é essa pesquisa que é feita lá? E o que é a educação ambiental que existe lá e como que é feita? Então, eu não sei, assim, muitos detalhes ainda, mas eu sei que eles têm um centro de visitantes lá pra galera ver, enfim, palestras e vídeos e coisas, e a gente vai receber esses visitantes e apresentar o projeto pra eles. Daí a gente também vai ir no barco com os turistas pra contextualizar, enfim, sobre a parte da bio, das baleias, assim, do ecossistema e de tudo, como funciona, enfim. E também essa parte da pesquisa, eu sei que eles fazem. Não sei se é coleta a palavra certa, mas eles gravam os sons que as baleias emitem. Eles extraem DNA dessas baleias para ver, enfim, se está tudo bem. Não sei se o nível de parentesco, talvez, entre elas, das que estão chegando aqui. Sim. Até assim, né? Contextualizando um pouquinho mais, ela recém vai ir, né? Não foi, voltou. Eu sei o que eles fazem, mas ainda não sei como é que funciona bem. Vai voltar depois aqui de novo para gravar e falar como é que foi a experiência. Mas eu acho muito triste, assim, essa... É uma coisa que às vezes eu fico pensando, tipo, que nem eu fiz algumas coisas que eu acho que... Tipo, que nem eu fiz algumas coisas no começo do curso que eu acho que não eram compatíveis com ser feitas agora. E que nem vocês fizeram coisas no começo do curso que é a mesma coisa, tipo, cada coisa tem o seu tempo. Dentro dessas experiências, por exemplo, o que tu sente, por exemplo, assim, que tipo, foi uma experiência ruim, tu aprendeu, e o que foi uma experiência boa que tu também aprendeu? Tipo assim, 2 exemplos distintos, assim, de experiências, assim. Ruim? Eu acho que do ruim eu posso dizer que eu achava que todo projeto eu fosse entrar e ele ia acontecer e correr bem, e a gente viu que tem muita coisa burocrática por trás também. Então, isso eu acho que... Tá, vamos voltar. Por exemplo, que questões burocráticas seriam mais ou menos essas, assim? E às vezes precisa comprar reagentes, precisa comprar... Enfim, coisas para te poder executar a tua pesquisa, ou tu precisa de um equipamento que não tá ali disponível para ti no momento. Enfim, tem vários fatores, assim, e isso tudo precisa de liberações e dessas burocracias, assim. Eu achei que ia ser muito mais simples, mas na verdade a gente via que não é, sabe? Sim. Que, enfim, a verba é limitada também. E vários fatores, assim, ligados a isso. Sim, não é tão simples, querendo ou não, a gente precisa dar essa resposta, a gente precisa, né, tipo, justificar, tô pedindo dinheiro para reagente porque eu vou fazer isso, isso e isso. A gente entende essa necessidade, mas também entende que isso torna mais demorado, que talvez torne inviável algumas situações. E eu acho que também ao longo do nosso tempo na bio, a verba também foi ficando cada vez menor, né? Então, isso também tem sido um problema. Até na questão de bolsas, a gente estão oferecendo bem menos bolsas do que era uma vez. Inclusive aqui o próprio podcast, né? A gente estava com dificuldade para continuar, porque o pessoal aqui ficou sem pessoal para poder editar o áudio, pessoal para poder mexer na mesa de som. Então, isso foi também uma coisa que atrasou, querendo ou não, alguns processos aqui. E a experiência boa? Tipo, o que tu, dentro da Bia, assim, tu enxergou? Tipo, pô, isso aqui foi legal, assim, isso aqui me deu uma virada de chave, assim. Eu acho que a experiência boa é tu poder ter contato com todos os professores que a gente tem, toda a bagagem que eles trazem, e tu ver realmente que, assim, se tu for atrás, se tu se esforçar, tu tem um mundo de possibilidades. Talvez uma não dê certo, mas tu pode ir atrás de outra. E eu acho que sempre tem professores disponíveis a te ajudar também, e isso eu acho que foi muito positivo, assim, e que talvez eu não esperasse tanto. Essa questão de abrir as portas, assim, para mim foi muito marcante, né? Tipo, chegar aqui, tu poder ir para qualquer lado, para qualquer coisa, até eu da Bio vim parar para fazer podcast, então, tipo, isso eu achei muito bom, assim. Bom, então vamos lá, vamos para nossas indicações do final do podcast. O que tu deixaria, assim, de indicação para o pessoal para, né, entrar um pouquinho nesse mundo de um pouco do que tu falou? Então, de livros, eu confesso que eu não tenho lido muitas coisas específicas, assim, da bio, mas eu tenho visto bastante documentário sobre vários assuntos, assim. Tem um que é muito legal no Netflix que chama Nosso Planeta, e que cada episódio ele fala sobre... Como é que eu posso dizer? Tipo,
tipo, um ambiente. O primeiro é sobre mares costeiros, Ah, o eu outro é acho sobre que eu vi. Eu acho que desertos, daí o outro é sobre florestas. Eu achei que é bem enriquecedor, assim. Tipo, os primeiros episódios não é um que, tipo, tem até um golfinho que faz, tipo, cerca, assim, os peixes com... Isso, Tá, eu vi. Realmente é bem bom. E as imagens são, tipo, absurdas, assim, de... É, eu achei isso. Foi que eu assisti recentemente, eu achei muito legal. Deixa eu pensar o que mais. Eu fiz uma cadeira de genética semestre passado e a professora indicou um documentário também, que era, acho que são 4 episódios, que chamava Seleção Artificial, que também, pra quem se interessa, eu acho muito legal. Tá, então tu não conseguiu abandonar aí da Não, eu não genética. consegui abandonar totalmente. Bom, até pegar isso que tu comentou, tipo... Dentro das cadeiras que tu poderia, tipo, tu podia escolher, assim, fora das obrigatórias e tudo mais, teus direcionamentos sempre foram, assim, mais pra genética ou foram mais pra que lado, assim? Olha, eu acho que eu sou a pessoa que não tem um direcionamento. E tudo bem, eu acho que tu pode ser perdido, tu pode fazer um pouco de cada coisa até tu achar o que tu gosta, sabe? E como vocês perceberam, eu acho, eu ainda não tenho um direcionamento certo. Porque tanto essa parte de educação ambiental tá falando muito alto quanto a parte de pesquisa, porque eu ainda trabalho nessa parte de laboratório, eu tenho uma bolsa na bioquímica. Pois, até tinha esquecido disso. Agora eu vou ter que voltar. Como é que tá lá na bioquímica? O que tu tá fazendo lá? Como é que tu entrou? Então, eu entrei 2 semanas antes da pandemia e por quase 2 anos a gente ficou só online, até eles liberarem os ICs voltarem para os laboratórios, porque lá tava bem focado assim pra ir poucas pessoas e as que podiam ir são da pós, então a gente realmente ficou por último, assim. A gente pôde voltar faz poucas semanas e a gente trabalha lá principalmente com moléculas vegetais e tem uma também que vem de uma alga e testa pra ver se elas têm... Como é que eu posso dizer? Se elas são citoprotetoras, se elas conseguem... Olha, exercitando educação. Pois é, se elas conseguem agir como antioxidantes e evitar, enfim, essa coisa que é ruim para a célula da oxidação, qual é o potencial delas nesses processos, sabe? Perfeito. Focando mais na mitocôndria mesmo. Posso ter me perdido aqui, mas como é que tu entrou lá no fim? Eu entrei lá porque a gente viu, eu e a Mari, na verdade a Mari viu num grupo da Bio que tinha entrado esse professor novo lá e que ele tava procurando alunas. E daí ela entrou primeiro e depois eu fui porque eu achei interessante a linha de pesquisa. E aí no fim ela saiu e eu continuei. Mas a Jéssica também entrou, não? Isso, a Jéssica também tá lá ainda. E foi assim, a gente viu no grupo mesmo, não teve muito... Tem muitas muito oportunidades assim que acabam aparecendo no, tipo, em grupo, ou até por e-mail da própria Congrade. Chega muita coisa. Às vezes às vezes é tanta coisa que chega que a gente nem consegue saber exatamente o que fazer. Vou dar atenção para isso. Pois é. Até... Eu lembro que eu acho que foi no terceiro semestre, eu acho, que eu, tipo, surgiu uma oportunidade para uma bolsa, acho que era no Clínicas, e uma outra de educação, na área da educação. Nada a ver também. Nada a ver. Aí eu vou ver essa aqui da educação. Aí cheguei lá, tipo, não, agora já fechou as vagas. E aí e o Clínicas aí, como é que tá? Aí, tipo, agora também já fechou as vagas aí, tipo, eu fiquei sem, tipo... Perdeu tudo. Perdi do que era, tava certo? Não, aí eu peguei e fui lá, vamos ver essa aí da educação. Mas faz parte, eu acho que é importante também, quando a gente vê alguma coisa que a gente acha interessante, a gente ir logo, sabe, atrás. Porque às vezes a gente fica nesse pé atrás, e daí acontece que nem aconteceu contigo, tu acaba perdendo, assim. Mas, tipo, mesmo que não dê, mesmo que não desse certo, acho que talvez se eu tivesse entrado no Clínicas, não sei, não tem como realmente saber, né, mas eu acho que não... Eu acabaria saindo, fechando o período ali, eu acho que eu acabaria saindo, sabe? Não é uma coisa que eu acho que eu me identificaria. Sim. Ao menos pelas experiências que eu tive, assim, em relação ao laboratório, eu não curti muito. Tipo, eu acho legal, tá, ok, faz aqui, Sim. mas... E eu acho que também, às vezes, quando tu perde a oportunidade, sempre vão vir outras. Porque, que nem tu disse, a gente recebe muita coisa por e-mail, ou até indicação de professores, tem muita coisa mesmo, assim. Então, se uma coisa não deu certo, é só ir atrás de outra, sabe? E muito às vezes também de prestar atenção no que o professor tá falando, né? Que nem tem uma cadeira de genética que eu fiz, a professora indicou tal coisa, aí
tu pegar essas indicações, assim, que os professores dão, acho que é muito importante. Eu fui parar dentro da revista com o Zé, porque ele falou um dia na aula que trabalhava com os negócios sobre educação, assim, e eu tipo, gostava do perfil dele como professor, da forma que ele tinha dentro da cadeira. Eu só vou lá ver qual é que é disso aí, vou falar com ele. Isso, às vezes, a gente tem umas limitações de, não vou entrar em contato com o professor, não vou lá perguntar, não vou pedir os negócios, porque ele não vai me aceitar, que não sei o quê. Sabe? Tipo, e outra, se quer, entra, tipo assim, falar, não tem bolsa, entra, depois vê o que faz. Nos dois laboratórios que eu entrei, no início eu não tinha bolsa. Os dois demoraram, tipo, uns 6 meses, e essa segunda aqui da bioquímica, quase 1 ano, assim, pra eu, de fato, conseguir a bolsa. Que também, querendo ou não, pô, como é que tu vai entregar uma bolsa pra uma pessoa que recém chegou, tu não sabe se ela vai ficar um mês, vai sair depois? É uma burocracia também o professor, ele indica uma bolsa, a pessoa sai, aí como é que ele fica? Como é que vai ficar o relatório final disso depois? Então, não é muito simples. Bom, mais alguma indicação de filme, de documentário? Se tu quiser falar um pouco sobre esses dois que tu comentou, assim. Eu acho que um que ficou bem famoso, assim, quando lançou, que eu acho que também é válido assistir, é Seaspiracy. Não vi. Que fala bastante sobre pesca, sobre a sobrepesca e sobre até a caça de tubarões e baleias. Não cheguei a ver. Achei que é bem válido, assim, ver. É um pouquinho, assim, sensacionalista, mas eu acho que às vezes é necessário também ser um pouco sensacionalista para as pessoas perceberem o tamanho daquilo que está acontecendo. Acho que um bom exemplo disso foi a pandemia, né? Querendo ou não. A gente teve momentos, assim, que tinha que a fala de quem estava comunicando alguma informação, tipo, aquela informação tinha que ser passada de uma forma mais incisiva, porque se não estava sendo incisivo, a pessoa já não dava bola. Então, tu tinha que ser, né, muito mais forte quando tu ia te colocar ali, porque tu precisava que as pessoas entendessem aquilo que tu estava falando, que levasse aquilo em consideração, sabe? Então, é bem complicado, assim. Então tá, é isso? Então é isso. Então tá, eu agradeço muito vocês pela presença. Entrem em contato com a gente, quero saber quem que tá escutando, quem que... né, mandem perguntas lá pra gente. Acesse nosso canal no YouTube para ver o vídeo, ou pelas plataformas de podcast. Entre no nosso Instagram para ver quais publicações novas. E acessem agora, então, o site da revista que vai trocar, vai ser A Ciência Como Ela É. E muito obrigado, Bruno. Obrigada.